Comunicação interna, parte 3, planejando a comunicação interna, política, objetivos e metas. Olá, nós vamos conhecer um pouco do planejamento propriamente dito da comunicação interna. Comunicação interna, como as demais áreas, muitíssimo importante. No entanto, em se tratando, quando o assunto é comunicação interna, e portanto, isso é óbvio, nós tocamos na questão humana, no fator humano, de forma talvez de forma mais armada, de forma mais incisiva, de forma mais presente. Então daí o nosso cuidado tem que ser total. Isso justamente para não instrumentalizar o nosso diálogo aqui e eu não acabar passando para você a ideia ou projetando essa sensação de que comunicação interna é basicamente uma questão de ferramentas, utilizar bem a ferramenta. Ora, a comunicação é, antes de tudo, planejar bem essa comunicação, fazendo uso das ferramentas, é verdade, da forma mais adequada e estratégica. É preciso também, por outro lado, ter a consciência de que esse esforço percebido, vivido pela comunicação interna, tem como mira, é claro, aquilo que vai acontecer fora da empresa, no ambiente externo. Então, na verdade, esses mecanismos, esses relacionamentos, todas essas células informacionais ou comunicacionais, elas têm que estar em absoluta harmonia, elas têm que estar afinadas mesmo para cumprir bem seu papel. Então, nós vamos partir de um conceito de comunicação empresarial, conceito este de uma teórica algumas vezes referidas aqui, ou referida aqui, e a partir desse conceito nós vamos tentar ver o que podemos aproveitar em vários momentos de recontextualizar esse conceito. Vamos a ele. Bem, antes de tudo, a comunicação interna é um setor planejado. Esse setor planejado, claro, se é um setor planejado, significa saber que ele tem limites, tem papel definido, instalações mais ou menos definidas, ainda que flexíveis, com objetivos igualmente bem definidos. O que esse esforço todo viabiliza? A interação possível, entre a organização e seus empregados, usando ferramentas que vamos conhecer da comunicação institucional, e até da comunicação mercadológica, quando é o caso. Nós vamos saber também em que momento algo próprio da comunicação mercadológica é posto esse algo em favor e benefício da comunicação interna. É o caso do endomarketing ou do marketing interno. O endomarketing é conhecido como marketing interno. Portanto, a comunicação interna corre paralelamente com a circulação normal da comunicação que perpassa todos os setores da organização, todos os setores, permitindo seu pleno funcionamento. Isso aqui é uma passagem da Margarida Kunsch, professora Margarida Kunsch, na Universidade de São Paulo. Se há um momento em que nós podemos compreender melhor a integração dessas sub-áreas, das famosas 4 sub-áreas, comunicação interna, administrativa, institucional e mercadológica, esse momento é a partir da ótica exatamente da comunicação interna. Por quê? Porque comunicação interna e comunicação administrativa, elas estão coladas. Na verdade, as duas trabalham conjuntamente, o tempo todo. A comunicação interna, as estratégias da comunicação interna existem para pôr em prática aquilo que também é determinado pela comunicação administrativa. Esses fluxos comunicacionais são gerados pela comunicação administrativa, mas vamos dizer assim, modelados ou contagiados, num certo sentido, pelas ferramentas da comunicação interna, inclusive pelos próprios protocolos gerados por esse tipo de comunicação, a comunicação interna. Então, se há de fato um plasma, uma junção, uma sinergia forte entre as sub-áreas da comunicação empresarial, esse é um dos grandes momentos. Esse é um dos grandes momentos, como nós vamos ver ao longo desta aula.
Essa palavra aqui é recorrente, você já deve ter percebido, coadunação, né? É preciso coadunar como agente de coadunação, de ligação, de conexão, de nexo entre os membros. A comunicação interna é o meio ideal para equalização de interesses, equilíbrio dos interesses. Não fosse isso, a integração entre equipes e departamentos do desenvolvimento do trabalho conjunto não seria possível. No âmbito da empresa em que você trabalha, vamos tomar como referência, você certamente conhece alguma ferramenta de comunicação interna, nem que seja um memorando, aqueles antigos memorandos, uma ordem de trabalho, algum tipo de impresso sempre efetivamente utilizado. Afinal de contas, um telefone, o velho telefone, ainda é uma ferramenta de comunicação interna se de fato ele conecta seções, não é? Setores dessa organização. Esse é o cuidado que nós temos que ter, porque é um cuidado do comunicador. Não achar que um dia ele vai entrar numa empresa para pensar a comunicação interna e ele só vai se ater à escolha dos veículos, dos meios, daquilo que é mais concretamente perceptível. Não, ele tem que pensar em processos, em planejamento, que é o que nós vamos ver aqui de forma ainda que rápida, mas de forma muito, vamos dizer, sincera e aplicada. Vamos lá, esse entendimento entre as partes depende muito, mas não apenas, da capacidade da empresa em formalizar os processos de comunicação. Trata-se de raciocinar no interior de uma rede de comunicação com uma arquitetura própria e fluxos de comunicação relacionados a seguir. Esses fluxos da comunicação interna participa desses fluxos, é agente dos fluxos, essa comunicação interna, juntamente com a comunicação administrativa. O descendente está aí, né? Como está posto, as mensagens originam-se nas altas chefias e vai pouco a pouco ocupando outros canais, outros fluxos, os diferentes canais, até alcançar as chamadas chefias subalternas e seus subordinados. Lembrando, mais uma vez, que essa expressão mesmo aqui, essa terminologia, subalternos, subordinados, ela pode até ser percebida assim, a relação entre os membros. Há várias organizações, no entanto, que já não usam mais essa expressão, porque justamente optaram por um relacionamento, digamos, mais igualitário, mais equânime. Não desconhecem, no entanto, que existem chefias, até porque seria, digamos, até uma hipocrisia, uma loucura, uma espécie de anomia por parte dessa organização. Claro que existem líderes, mas essa liderança, mas essa chefia, mas essa condição de chefe não é necessariamente de forma sistemática afirmada e reafirmada. Então, essa expressão, subalterno, etc., é um pouco assim, serve para você demarcar espaços, saber de fato que existem essas condições, mas não são necessariamente verbalizadas no âmbito das organizações modernas. Vamos pensar aqui interessante que até o exato ponto previsto para a fluição, nós estamos nessa passagem aqui, exato ponto previsto para a fluição dessas mensagens, embora não raro a informação nelas contidas atinja outras chefias e seus subalternos. Não é? Nós estamos falando, portanto, de toda a comunicação oficial, a falada, a impressa ou eletrônica, portadora de ordens, comando, portanto, né? Nós estamos pensando em comando, normas e todo tipo de procedimentos, o que inclui distribuição de tarefas, atribuições, compartilhamento de estratégias e de planos. A questão da formalização, da maior grau de formalidade e de informalidade é um tema logo mais, que já se coloca. Já posso adiantar o seguinte: imagine uma empresa que a todo momento, e existem empresas assim, precisasse fazer uso de um ferramental, de um suporte, um papel, por exemplo, uma ordem para viabilizar seus comandos. Então, mesmo nessas empresas muito hierarquizadas, muito formais, mesmo aí, na verdade, existe, e ainda bem que seja assim,
uma comunicação informal que se dá mesmo no diálogo, na negociação, no encontro, no relacionamento entre as pessoas e no reconhecimento por parte dos membros do lugar ocupado pelo outro, não é? Pelo lugar ocupado pelo outro. De um modo geral, é a chefia que orienta ou que solicita determinado resultado aos chamados subordinados, não é? Ou ainda extensões daqueles às quais chefias se subordinam, não é? Os desdobramentos, portanto, de uma determinada hierarquia. Então, ainda que seja assim, ainda que haja muitas empresas que usam da formalidade boa parte do tempo, a maior parte da comunicação nas empresas ainda dá de forma verbal, de forma oral, no diálogo, né? É verdade que para uma determinada escola, eu sempre faço referência à Escola de Montreal, do paradigma interpretativista, a questão do diálogo, a questão das versões e do gerenciamento, da gestão desse diálogo, tudo isso ocupa um lugar determinante segundo essa filosofia, mas não é assim para todos os paradigmas. Existe o ascendente, que é o seu oposto. Tudo começa na base da organização, né? E de forma indistinta, funcionários administrativos, operacionais. Você conhece bem a diferença entre funcionário administrativo, operacional e técnico, não é? O operacional, muito frequentemente, trata desde as questões de portaria, de limpeza, da operação de veículos, não é? Diferentemente do técnico, que tem uma visão exatamente essa, técnica científica em relação a máquinas, por exemplo. E o administrativo nos órgãos propriamente burocráticos, digamos, né, de gestão, né, daí essa expressão administrativo. Enfeixam-se nesse fluxo comunicacional o quê? Opiniões, críticas, elogios, reclamações de funcionários. Os canais de veiculação dessas manifestações podem ser uma pesquisa de clima organizacional ou uma caixa de sugestão. Esse vozerio, que é próprio, como uma espécie de vozerio, né, de orquestração de vozes, de coro de vozes, geralmente, muito frequentemente, dá mesmo nesse fluxo, que vem dos escalões ditos mais baixos, de forma indiferente, operacional, administrativo, técnico, e alcança a níveis mais altos. Há, no entanto, empresas mais ou menos engessadas, cujo fluxo, tudo está posto aqui de forma ideal, você há de convir. Você percebe que tudo aqui, enfim, nesse sentido é uma teoria. Nem sempre esse fluxo, o ascendente, acontece com a eficiência que se supõe ter, que se deseja ter. Tampouco o descendente. Então, eis aí um modo, uma oportunidade de intervenção, não é mesmo? Para o comunicador. O comunicador é esse agente que trabalha de forma reticulada e tem que ter uma visão super armada, crítica, 360, conhecer a empresa de cabo a rabo, todas as suas instâncias, as suas demandas. Então, esse camarada, esse agente que é o comunicador, nem sempre, não necessariamente ele é um gestor, mas um trabalho mais empenhado nessas condições levaria certamente esse comunicador a ter esse empenho, antes de tudo, consigo mesmo, como forma de aprender sobre o dia a dia das organizações. Isso também pode ser captado em reuniões, esse fluxo, nas conversações formais, informais, etc, etc, etc. Não esquecendo também de dizer que aqui existe um determinado grau de formalização também, não é apenas voz. Aqui algo de burocrático, de formal, melhor dizendo, também acontece aqui. No ascendente, atores que valorizam o caráter informal das mensagens, como modo de tornar o fluxo da comunicação mais eficiente. Assim, eventos organizacionais dentro ou fora da empresa, excursões, entre outros, são ocasiões propícias
para a percepção do clima organizacional. Nós vamos voltar a esse assunto aqui do clima organizacional. E a eventual análise dos ânimos. Esse conjunto de manifestações tem o valor de feedback, o retorno, a resposta aos vários processos da empresa, sobretudo aqueles de caráter mais estrutural, como o modelo de gestão e procedimentos administrativos enraizados no dia a dia. Eu preciso insistir, parece muito fácil, né? Pense, no entanto, um microcosmo, uma grande empresa às vezes, com milhares de funcionários. Como é que se faz a gestão disso? Como é que se mapeia esse fluxo ascendente? Não é? Como é que se percebem as demandas dos funcionários? Há um fenômeno que na verdade, pode ser compreendido como ruído, aqui vou me referir de imediato, esse fenômeno que acontece muito frequentemente aqui na base, tá? Ele tem que ser compreendido, mapeado e se tem que ter uma resposta a ele. Nós já vamos ver que fenômeno é esse. O outro fluxo é horizontal, de pessoa a pessoa, entre membros do mesmo nível hierárquico. Claro, em várias empresas, o nível hierárquico abaixo, às vezes está distanciado daquele imediatamente superior, por incrível que pareça. Empresas compartimentalizadas, empresas mais burocráticas, que mantêm ainda uma relação fria entre as partes, muito provavelmente não coloca lado a lado, às vezes sequer no refeitório, níveis hierárquicos à mesma mesa. Depende, obviamente, da organização. Esse tempo, é verdade, começa a ser ultrapassado e tudo. No entanto, vale a pena dizer, isso você nunca pode esquecer, não há como pensar na empresa brasileira sem pensar o país da qual ela faz parte, o qual ela integra como um ente social. Uma empresa, uma organização é um ente social. Você quer pensar a empresa? Não há como pensar a empresa sem conhecer mesmo a sociedade a qual ela pertence. O nosso processo social, o nosso processo histórico, com toda certeza, contagia as instituições em maior ou menor grau. Então, a questão da formalidade, mas, sobretudo, essa questão da autoridade, do autoritarismo, sobretudo, isso está presente na nossa história, no nosso processo social e, com toda certeza, nas empresas. Então, a coisa não é tão fácil assim, né? Não é exatamente um conto de fadas. Há empresas, muito pelo contrário, que vivem em verdadeiros campos minados. Aí está o transversal. Esse eixo, por outro lado, vem de toda parte. Esse processo ocorre nas organizações com estruturas menos centralizadas e com maior flexibilidade, conforme os paradigmas pós-modernos. A interação entre os membros se dá de forma mais dinâmica em todas as direções, daí ser transversal, né? Sem a necessária intermediação das chefias. Ora, no horizontal já acontece um pouco isso, mas no transversal é mais do que, né, apenas horizontalidade. Significa que se tem mesmo o de cima a baixo em todas as direções, como aqui está posto. É o horizontal, o ascendente e o descendente juntos, aí o transversal. É dinâmico, seria aí, portanto, o fluxo mais absolutamente dinâmico. E, finalmente, nas pequenas empresas, o circular, que envolve todos os membros indistintamente. Claro, uma empresa de 3 funcionários, 5 funcionários, é óbvio que não poderia ser muito diferente. Embora, por incrível que pareça, dependendo do gestor, é até possível que numa pequena empresa exista alguém enclausurado. Pense na sua experiência outra vez, meus caros, né? Pense nas suas experiências. E como é que se dá o trabalho, como é a figura do chefe, né? Como ele efetivamente ocupa o espaço, como a voz dele reverbera. Então, portanto, né, para acabar essa parte aqui, o circular
esse fluxo circular não significa sinônimo absolutamente de democracia na empresa, não é? Isso pode ser, pelo contrário, uma figura também híbrida, em que a figura do patrão, do chamado patrão, continua lá afastada, mais ou menos de forma protegida, né, dos seus ditos subordinados. Aqui há essa questão da formalidade versus informalidade, onde encontrar o ponto certo entre formalidade e informalidade. A empresa tem que ser suficientemente formal para documentar esses processos, implantar, ratificar códigos, por exemplo, o código de conduta, né? Mas também tem que ser estrategicamente informal para dinamizar a troca das informações, evitar o excesso de papéis, o excesso de informação, investir no fortalecimento das relações interpessoais e no sentimento de grupo, além de favorecer a iniciativa. Eu acho que cabe mesmo aquele advérbio, né, de modo, né, estrategicamente. Se é muitas vezes informal, de forma estratégica, da forma mais consciente possível e não de uma forma, digamos, impensada, espontânea. Se é informal, às vezes até por estratégia, porque se sabe que o excesso de papel pode ser extremamente prejudicial e, portanto, vetor que joga contra o dinamismo de uma instituição. Mesma coisa aqui. Na verdade, a informalidade do processo é algo sobre o qual não se tem controle, já que flutua, nós estamos falando da informalidade, ao livre-arbítrio dos membros. Cabe, no entanto, à empresa posicionar-se com suas ferramentas internas, estamos aqui para conhecê-las, para tentar contagiar esse processo com maior grau de exatidão. Aqui ainda o DAFT afirma que empresas que não sabem fazer o balanço entre informalidade e formalidade perdem dinamismo e credibilidade com o esvaziamento de alguns significados da cultura organizacional apontados. Aquele fenômeno a que me referia, do descontrole, da reação mesmo ao excesso de formalidade, de controle da empresa, é a conhecida rádio peão, que é o sistema informal de comunicação baseado na interceptação de informações, geralmente oriundas da alta cúpula. A rádio peão, às vezes, era reduzida por simplesmente a figura do boato. Claro que ela divulga boatos, mas é preciso conhecer a rádio peão de forma sistêmica, ter uma visão mais crítica, mais armada, mais cautelosa, não é? E mais analítica da rádio peão. Essa expressão rádio peão nasce provavelmente associada à ideia do chão de fábrica. Então, portanto, nós estamos pensando em operários frequentemente, mas não necessariamente. Peão aqui é o peão do xadrez. Então, se nós evocamos ou podemos evocar essa figura que na escala hierárquica ocupa os níveis mais baixos, a rádio peão tem que ser percebida como um sistema. Por que ela acontece? Como eu disse há pouco, como reação dos tais peões em relação ao poder reinante na empresa. Então, o que a rádio peão geralmente divulga? Todo tipo de informação. Demissões, por exemplo, adiantamentos, que afinal de contas às vezes não acontecem, transferências, mudanças nas instalações, algum tipo de plano que se tenha colocado no horizonte da empresa, mas não se sabe exatamente que plano é esse, que transformação é essa. Trocas, contratações, demissões, às vezes demissões em massa, e tudo isso pode gerar muita turbulência, que é a chamada boataria. Então, o clima organizacional de empresas onde se percebe muito a presença, a ação da rádio peão, essas empresas muito provavelmente têm que lançar mão de uma pesquisa de clima organizacional e tomar algumas providências. Uma boa providência, me parece, é identificar as chamadas lideranças positivas em relação a esse circuito de funcionários dos tais níveis hierárquicos mais baixos. Encontrar e identificar
essas iniciativas, essas lideranças e contagiá-las, digamos, com aquilo que é informação dita oficial, não é? Tomara que uma informação proba, realmente justa, né, em relação ao presente ou futuro da empresa. Aqui é uma anotação sobre a origem da Rádio Peão, talvez o chão da fábrica, mas não. Geralmente nós estamos falando dos peões operacionais, não necessariamente o peão de fábrica, não é? Mas o peão, como está posto aí, o peão operacional dentro desse tabuleiro de xadrez que é a empresa. Alinhamento estratégico da comunicação interna. Vamos ver o que é isso, esse alinhamento estratégico. A palavra estratégia, você já deve ter percebido, é claro, ela é recorrente o tempo todo, não é? Nós estamos sempre pensando em estratégia, que é essa palavra que vem da teoria de guerra. É preciso saber se posicionar sempre diante desse teatro de operações que é a organização, sobretudo você, comunicador ou futuro comunicador. Olha, esse alinhamento estratégico a que me refiro aqui é, na verdade, um posicionamento ou um redimensionamento, digamos, de uma determinada teoria bastante conhecida. Essa teoria é a competência comunicativa desse teórico, que é o Hymes, tá? Que considera a primazia do contexto sobre a mensagem. Muito bem, o que significa isso? E por que a competência comunicativa? Qual seria a vantagem? Primeiro nós vamos tentar entender o seguinte: essa teoria da competência comunicativa parte da teoria do famoso Noam Chomsky, que é esse intelectual americano que está vivo, muito participativo, muito ativo, como um crítico sagaz da sociedade estadunidense, para não falar norte-americana é mais do que os Estados Unidos, né? Então, o Chomsky fala em competência e performance nos seguintes termos, né? Isso para o Chomsky, e é a partir daí que aquele outro teórico, que é o Hymes, né? O Hymes propõe essa competência comunicativa a partir dessa dicotomia, ou seja, essa divisão em duas partes. A competência, existe uma competência por parte do falante, que é o conhecimento adquirido da língua, como nós todos. Nós todos conhecemos, antes mesmo de sermos alfabetizados, nós conhecemos a estrutura da nossa língua. No caso da língua portuguesa, sujeito, verbo e complementos. Olha, é isso, essa competência que nos capacita a perceber em determinadas construções que tal construção é moldada conforme uma lógica da língua portuguesa, no caso, ou não. Isso é a competência, o conhecimento, portanto, da língua. Enquanto que, por outro lado, existe a performance. A performance, que é a habilidade de uso concreto da competência linguística. Ou seja, o modo pelo qual eu especialmente me comunico, o uso que eu faço de forma pessoal da língua portuguesa. Então existe a língua posta, aquela língua estudada pela gramática, não é isso? Isso seria a competência, a língua que está aí à disposição de todos os falantes, mas um modo muito particular de usar essa língua, e esse modo particular não vai contra uma lógica, mas tem lá as marcas de uma pessoa em específico. Isso aí não é apenas mais nos termos do Chomsky, a competência, mas nós estamos falando de performance. Já o Hymes, ele fala em competência comunicativa. E aí o que ele leva à defesa, exatamente a proposta dessa competência comunicativa, é que enquanto que o Chomsky não levava em conta um determinado contexto socioeconômico, histórico mesmo, a competência comunicativa, ela leva em conta esse contexto. Então, o que diz aqui? O que distingue competência comunicativa da competência linguística, aquela competência, vamos voltar lá, citada pelo Chomsky, proposta pelo Chomsky, a língua ela mesma, a língua materna, que é o mesmo para todos os falantes normais, etc.
A diferença entre essa competência e a competência comunicativa é o fato de a primeira, a comunicativa, enfocar o conhecimento de como a língua é usada para negociar relacionamentos pessoais. Negociar relacionamentos pessoais e alcançar objetivos estratégicos, ao passo que a competência linguística se refere apenas à produção de expressões orais formalmente corretas. Atenção, isso não tem a ver com aquela ideia de correção, de concordância nominal, concordância verbal, de regência, não é isso. É, na verdade, a capacidade que o falante tem de estruturar uma frase conforme uma lógica, tá? A ordem direta da língua portuguesa, por exemplo, é essa, né? Sujeito, verbo, complementos. Se houver muita mudança nessa ordem, provavelmente nós não teremos uma frase, uma oração própria da língua portuguesa. Poderá ser outra coisa, não é? Se os artigos, por exemplo, ficarem fora do lugar que eles costumam ocupar numa frase, talvez nós não tenhamos aí uma frase própria da língua portuguesa. Isso aqui que nos interessa. No âmbito de uma aula como esta, voltada para a comunicação interna, fica como nossa proposta investir justamente na competência comunicativa, já que existe uma competência linguística, já existe uma performance, mas na medida em que os indivíduos, os membros de uma organização, possam aumentar a sua competência comunicativa, investir nesse, negociar relacionamentos pessoais e alcançar objetivos estratégicos, ao passo que a competência linguística se refere apenas à produção expressa, o que seriam essa estratégia? Na verdade, negociar relacionamentos pessoais e alcançar objetivos estratégicos. Ora, como que essa competência comunicativa, ela leva em conta o quadro socioeconômico e político, diferentemente da teoria do Chomsky? Então, na medida em que os indivíduos, os membros, passariam ou passem a ter mais consciência de certos vetores existentes na organização, quem sabe a capacidade de comunicação desses agentes, desses funcionários, aumente e, na verdade, com ganho para eles mesmos, agentes, e para a instituição como um todo. Ou seja, é ter a consciência de certas variáveis num determinado lugar, no caso, uma organização, para a partir daí aumentar a própria competência. Na verdade, do ponto de vista social, já existem essa consciência de que existe uma língua do refeitório que as pessoas usam, por exemplo, no refeitório, nas oficinas de uma instituição, fora da instituição, ao redor, quando vão ao restaurante, na hora do almoço. Essa consciência de uma língua, quem sabe, menos formal, tá? Talvez menos cuidada, talvez menos tensa. Isso já existe, mas isso de forma mais ou menos ainda, talvez de forma apenas implícita. A competência linguística dotaria os indivíduos de uma capacitação, ou seja, de uma percepção, portanto, de forma mais consciente dessa sua capacidade de se comunicar e obter determinados efeitos. E por que a empresa poderá, eventualmente, investir nisso? Vamos ver antes essa passagem que nos oferece um pouco mais sobre a questão da competência comunicativa. Ela mobiliza ao mesmo tempo competência e performance, isso nós já vimos, ao mesmo tempo competência e performance lá do Chomsky, ambas agora emolduradas pelos significados do ambiente socioeconômico e cultural, o que exige do usuário a capacidade de adequação de sua realização linguística ao contexto a partir da interpretação de seus diferentes elementos. Vou dar aqui um exemplo que pode parecer banal, mas aos ouvidos de certas
vamos dizer, de certos gestores, essa questão aqui, vou me referir, não é tão banal. Você talvez já tenha ouvido falar em mistura de pessoas, das chamadas pessoas gramaticais. Pessoas que estão numa interlocução, duas pessoas conversando, por exemplo, alguém lá, o chamado subalterno e seu gestor, um diretor, por exemplo. Ora, o dito subalterno está chamando o diretor de senhor. Então toda a fala é em torno do reconhecimento dessa autoridade em referência ao cargo propriamente, à idade desse interlocutor, à educação desse falante dito subalterno, etc. Mas lá, num determinado momento, essa primeira pessoa, o funcionário percebido como subalterno, enfim, que não é o gestor, ele que vinha tratando o outro de senhor, ele não diz assim em relação à pergunta que o gestor fez, em relação à entrega de um relatório. Mas eu já não te dei esse relatório? Como te dei esse relatório? O te, afinal de contas, é um pronome que pertence à segunda pessoa, que é o tu, que não combina, obviamente, com aquele tratamento que é o senhor. Isso tem a ver com a competência linguística, sem dúvida nenhuma. Com a competência linguística passa também pelaquela performance, o uso que determinada pessoa faz da própria língua. Existe, já vimos a dicotomia do Chomsky, existe a performance, o uso que faz da própria língua. Mas a competência linguística, diferentemente daquela dicotomia, ela leva em conta, na verdade, o ambiente socioeconômico, político, as cerimônias. Ou seja, o indivíduo é muito mais atento a determinadas demandas postas ali pelo contexto do que apenas numa situação tal em que existiria uma competência linguística junto com a performance. Aqui nós temos uma competência comunicativa. Então, a competência comunicativa, segundo o seu teórico, que é o Hymes, tem uma moldura, uma especificidade. Por que a empresa adotaria essa política de dotar o funcionário mais comunicativo segundo competência comunicativa, não é? Por quê? Ora, para tornar os processos de conversação e de orientação, nos termos de James Taylor, da Escola de Montreal, por exemplo, mais eficazes. Isso serve para esse tipo de paradigma, para as empresas que adotam os fundamentos da Escola de Montreal como referência, isso como teoria da organização, como paradigma da comunicação, mas serve para qualquer outra empresa que veja na competência comunicativa um ativo importante para a empresa. Como os indivíduos vislumbrariam o contexto socioeconômico e cultural pelo filtro da organização e de acordo com o seu planejamento estratégico, ter maior consciência da língua significaria também aumentar o conhecimento sobre os repertórios da empresa, ordenados segundo sistemas com alto grau de pragmatismo. Atenção, se você está achando que essa discussão tem a ver com aquela discussão binária, dicotômica, reducionista do certo e errado em língua, não tem nada a ver com isso, absolutamente nada. Saber se fizeram 2 anos ou fez 2 anos, nada a ver com isso. Isso aí é outro tipo de preocupação que tem seu lugar, sua importância, vamos reconhecer, mas conhecer língua é ser, antes de tudo, quem sabe, dotado de uma capacidade de conhecer as línguas dentro da língua portuguesa. Nesse sentido, é ser dotado de uma inteligência de reconhecer diferentes registros, e esses registros você deve saber bem quais são, o culto, o coloquial e o popular, mas além disso, a reivindicação que se faz aqui é que, de fato, o funcionário possa aplicar-se nessa chamada competência comunicativa, que é um assunto que convido você a ler a respeito, acredite, com grande ganho para os seus repertórios. Boa leitura e boa pesquisa.
Aqui é outra vez, né, o empenho nesse sentido melhora o diálogo, a conversação, a coorientação, que é um processo que você conhece, já teve notícia, tem informação a respeito da coorientação de 2 ou mais indivíduos em relação ao objeto, etc, etc. Essa aí, portanto, é a competência comunicativa. Nesse caso aqui, a coorientação. Um pouco de tudo isso você já conhece, né? A coorientação ela é negociada através do diálogo. Coorientação é uma metodologia, uma estratégia, o fundamento da Escola de Montreal, né? Ela produz a coordenação de crenças, ações, emoções, com alguns objetos mutuamente compreendidos, e é sempre mediada pelo texto. Ter mais competência comunicativa significa também ter mais competência na negociação via texto escrito, com tudo que isso possa significar em relação de negociação. Negociar aqui não significa ser mais esperto, obter vantagens em relação a outro, não é nada disso. Pense em emancipação como pessoa, né? Como cidadão, como ente, como agente dessa empresa. Coorientação, o tripé de pelo menos 2 atores, já sabemos isso, e um objeto. Qualquer que seja esse objeto, como por exemplo, uma ordem de serviço. Qualquer que seja esse objeto, uma tarefa qualquer. Uma reunião é um objeto em que pode acontecer, e de fato acontece, essa coorientação. Ou seja, discutir um plano de marketing, discutir um plano de custos, um plano de receitas e de despesas, certamente isso é um objeto onde ocorre a coorientação, ou seja, 2 ou mais indivíduos voltados para um determinado objeto. Que objeto é esse? Justamente o planejamento. Planejamento é uma palavra recorrente aqui nas nossas falas, nós estamos diante outra vez do planejamento, e é certo que o planejamento de comunicação empresarial poderá e deverá mesmo ser objeto desse tipo de investimento, da coorientação, a consciência da imbricação dos indivíduos num projeto desse tipo, num planejamento desse tipo, como é esse que vamos analisar. Os atores podem ser individuais ou coletivos, por conveniência. Se nós chamarmos os atores de A e B, o objeto no qual a relação deles está focada, X, o tripé forma uma unidade relacional simples, ABX, 2 indivíduos voltados para um determinado objeto. Eis aqui o plano da comunicação. Então, muito bem, indo aqui dentro de uma abordagem, de um passo a passo bastante instrucional e didático, nós vimos até aqui o que é comunicação interna, modo pelo qual a comunicação interna contagia a comunicação administrativa e vice-versa. Vimos os fluxos, depois passamos para essa questão da competência comunicativa, isso de acordo com o objetivo, quem sabe dotar os indivíduos de maior grau de consciência nos seus trânsitos. Na verdade, né, nisso que eu chamei de negociação, não é? Realizada no diálogo, em benefício da qualidade da comunicação. Um momento específico dessa comunicação, o chamado processo de coorientação, conforme os fundamentos da Escola de Montreal. Agora nós vamos ver propriamente o planejamento de comunicação. Afinal de contas, o planejamento, ele mesmo, é um objeto de imbricação. A, B, X, 2 ou mais indivíduos voltados para um projeto, um fazer organizacional, chamado planejamento da comunicação. Vamos ver quais são os ingredientes desse planejamento. Bom, antes de tudo, o que deve fazer um plano de comunicação? Levantar as necessidades internas de cada departamento. Isso já dá um trabalho enormíssimo. Levantar não é apenas uma lista. Você precisará fazer, rigorosamente, um mapa mental. Esse mapa mental, você deve conhecer bem essa metodologia, é um diagrama que demonstra as relações
entre determinados elementos pertencentes a um determinado campo semântico, a um determinado campo de sentidos. O mapa mental de um determinado livro, de um texto mais longo ou menos longo, diz respeito ao modo pelo qual as relações ali postas criam sentido entre si e fazem o texto avançar. Esse é um mapa mental. É preciso ter vontade, muita vontade, para fazer esse levantamento das necessidades, tome nota, com o uso de um mapa mental. Levantar as necessidades internas de cada departamento, com participação das diretorias, momento em que o comunicador, é claro, tem papel decisivo. Bom, esse esforço conjunto tem mão dupla, pois será capaz de apontar as expectativas da empresa, apontar para com os colaboradores e destes com a empresa. Haverá em uma primeira etapa sobreposição de tarefas e de resultados, falha somente notada com o andar da carruagem. Mas mesmo assim o esforço é indispensável, pois a perda da visão do todo, tal a complexidade de certas empresas, é fenômeno recorrente na experiência das organizações, mas pode ser superada com essa iniciativa. Então, muito bem, primeiro, levantamento das necessidades. Em relação à comunicação interna, que necessidades são essas? Melhor que nós contextualizemos esse tipo de necessidade já lendo um quadro que está por vir. Vamos à frente aqui, eis aí. Plano da comunicação. Vamos ler, se não todas, pelo menos algumas. Então você está lá fazendo aquele levantamento em termos de comunicação das diretorias de todos os setores e fazendo a relação entre os setores, porque afinal de contas é essa relação e não apenas o levantamento pontual e não dinâmico dessas demandas, é esse levantamento mais armado, mais complexo, mais orgânico que entregará a você algumas respostas. Muito bem, o que é o plano de ação da comunicação, de um modo geral? Atender às metas do planejamento estratégico, que é o que mais nos interessa aqui, buscando identificar, nós estamos falando de plano da comunicação como um todo, diferentemente deste outro que é a ação da comunicação interna. Tá? Buscando identificar de que maneira a comunicação interna pode colaborar com o alcance dos resultados desejados. Você vai perguntar, mas como? Nós estamos outra vez falando aqui do uso daquelas ferramentas, se eu me torno mais empenhado a usar as ferramentas. Não, a comunicação interna, na verdade, é antes de tudo você saber como que efetivamente toda a engrenagem interna ela está integrada de fato. De fato. É de fato ali uma sinergia, como as partes organizam o todo e como o todo organiza e reorganiza a parte, de acordo com o pensamento complexo, que é um paradigma que ainda nós vamos conhecer, não é mesmo? É como se não se perdesse, não se pode perder nunca a visão do todo, saber que o todo constrói a parte, mas a parte também constrói o todo, é claro. E há, de forma permanente, a sinergia entre esses dois entes, o todo e a parte. E mais ainda, o todo não é pura e simplesmente o produto da soma das partes. Então, quem trabalha com a comunicação interna, sabendo, obviamente, que tudo aquilo que é feito no ambiente interno tem repercussões no externo, então é preciso, de fato, saber que aquele todo não é apenas a soma das suas muitas partes. Pense, sobretudo, no âmbito da empresa em que você deseja trabalhar, provavelmente que é uma empresa de grande porte, supostamente. Olha só, realizar um diagnóstico por meio de desk research ou pesquisa com os públicos internos, justamente para saber as demandas. Vale o que eu acabei de dizer, agora há pouco, que isso aqui, segundo a Abracom, é o plano de ação da comunicação. No entanto, nós estamos falando muito frequentemente aqui ainda de comunicação interna, mas não ficaremos nela, que é a comunicação como um todo. Estabelecer os objetivos da comunicação interna, já sabemos isso.
estabelecer os atributos da comunicação interna que correspondam aos atributos da marca. O que seria um atributo da comunicação interna? Um atributo da comunicação interna que corresponde aos atributos da marca. Será que a comunicação interna da minha empresa pode se divorciar de uma ideia proposta pela própria marca? Se eu estou dizendo, outra vez, já dei esse exemplo antes, se eu estou a todo momento me vendo e me vendendo como instituição, como uma instituição moderna, dinâmica, inovadora, a minha comunicação interna continua presa a ditames, a formalizações. Não se trata pura e simplesmente de fazer maior ou menor uso de papéis, mas, na verdade, pensar nos desdobramentos desses papéis, o modo como eles são percebidos, qual a resposta aos tais papéis. Então, assim, esses atributos, que são atributos de marca, tá? Por uma questão de coerência, poderão ser, de forma empenhada, os atributos da comunicação interna. Imagine essas empresas do mundo digital se não tiverem uma comunicação interna à altura do dinamismo do dito mundo digital. Aí sim, criar o plano de ação da comunicação, estabelecendo processos e atividades. Isso aqui é, sobretudo, da comunicação interna, estruturar os canais, veículos, eventos, ações. Quando falamos em veículos, existem os veículos internos, mas vale também para aqueles veículos que não são internos. Eventos, canais, existem eventos da empresa no interior, mas obviamente eventos realizados pela empresa que não se limitam e, aliás, não são próprios do ambiente interno. O gerir conteúdos comunicáveis, vale comunicar tudo? Obviamente que não. Há uma enxurrada de milhões e milhares de informações que não fazem jus à comunicação, pelo menos à formalização, ao reconhecimento, ocupar o espaço de uma mídia para reportar determinado fato, com pouquíssimo ou nenhum interesse, ou algo muito superficial, enfim, sem nenhum fundamento ou com pouco fundamento organizacional. Mensurar resultados a partir de um sistema de indicadores com base no que é relevante para o sucesso do negócio. Olha, esses indicadores aqui referidos, esses indicadores cada empresa saberá dizer quais são. No entanto, há referências no mercado sobre esses indicadores, indicadores de eficiência, as matrizes utilizadas na gestão, na organização, em benefício da administração. Esse pensamento voltado para a gestão tem proposto, criado ao longo de muitas décadas, uma série de indicadores. E esses indicadores devem ser referência para o comunicador, principalmente num momento como esse. Olha, mapear e conhecer as audiências internas, veja, não se trata pura e simplesmente em reconhecer funcionário X pertencente ao departamento Y. Nós estamos falando aqui de audiências internas. Audiência significa, em grande parte, pensar no impacto da comunicação, a resposta à comunicação. Não é só tomar ciência de que determinado funcionário pode ser impactado ou não com uma determinada mídia da comunicação interna. Mídia essa que nós vamos conhecer logo mais. Não se trata disso, é pensar mesmo em termos de audiência. Ou seja, ele está lá, ele pode ser impactado e efetivamente ele tem uma resposta. Monitorar a eficiência dos canais e o nível de retenção de mensagem que eles proporcionam. Quer saber? Existem empresas que gastam verdadeiras fortunas criando as revistas corporativas mais chatas, mais piegas que você possa imaginar. Com baixo nível de leitura, o mesmo se diga em relação ao jornal. Por quê? Mensagens chapa branca, ou seja, com aquele tom monocórdico do que é próprio de uma certa visão oficial, é a chamada empresa nós conosco, ou voltada para si mesmo, no sentido de criar, digamos, um tom, mas também um tônus
né, para a comunicação próprio daquilo que é oficial, ou seja, é como se ouvíssemos apenas a voz da direção, a voz dos gestores. E quando existem outras vozes, é para falar de alguma coisa efêmera, compreendeu? E então, essa revista, que poderia ser uma grande oportunidade de engajamento, de aproximação do funcionário em relação a determinadas demandas da empresa, essa revista pode se tornar, na verdade, um verdadeiro obstáculo à comunicação. Segmentar os veículos conforme seu conteúdo, periodicidade e formato, direcionando-os adequadamente às diversas audiências. Ora, segmentar os veículos significa pensar naquilo que, antes de tudo, é um modo mesmo de se reconhecer a identidade entre eles. O que é veículo, por exemplo, impresso. Modo, por exemplo, de segmentar. No entanto, segmentar é tornar determinado veículo ou ter consciência da especificidade das funções de determinado veículo. Portanto, talvez seja mais estratégico ter uma revista, citada há pouco, para determinados cargos, voltados para determinados setores, e não para toda uma fábrica, por exemplo. Porque para toda a fábrica eu talvez deva mesmo utilizar outros canais e não necessariamente aquela revista. Outra pergunta, será que aquela revista, que é interna, ela pode alcançar o público externo? Se alcançar o público externo, que linguagem eu uso? Uma linguagem que seja capaz de dar conta das demandas de um público e de outro? Que fale bem com os dois públicos? Então é por isso, obviamente, que existem muitas instituições que têm esses house organs, esses órgãos voltados de comunicação escrita, voltados apenas para a empresa, e outros veículos voltados para o público externo, é claro. Aí está, né? Utilizar uma linguagem acessível, evitando o uso de termos e siglas que não seja o domínio dos colaboradores, claro, né? Claro, senão, se a linguagem não for acessível, se você não conhecer as suas audiências, você pode, como comunicador, na orientação de um jornalista, por exemplo, acabar utilizando a linguagem inadequável e criando um tipo de linguagem impenetrável, tendo como consequência o abandono, a baixa audiência. Isso acontece mais vezes do que se imagina. O veículo, que aparentemente, segundo determinada visão, se prestaria a todas as audiências, então é um canal, portanto, utilizado para abranger todas as audiências, mas efetivamente não é lido, não é percebido, não é assistido, se for o caso, por uma parte enorme dos agentes, enormes. Por quê? Talvez a linha editorial inadequada, equivocada. Fiz menção aqui a isso que é a chapa branca, a fala oficial o tempo todo, não é? Parece o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, né? Que é tudo aquilo que é oficial o tempo todo, né? A Hora do Brasil, né? Que, afinal de contas, é o noticiário do próprio governo central, né? Oficial, nunca oficioso, então tem por si só já uma postura, né? Uma postura própria daquilo que estou chamando aqui de chapa branca. Então, além dessa problema de editoria, o editorial é inadequado, se a linguagem também for muito distante, aí, de fato, o fracasso pode ser total, com perda de tempo e dinheiro. Exercer a repetição das informações de maneira inteligente para que não haja desgaste do canal ou do conteúdo. Tudo é possível repetir, né? Obviamente que as notícias, no sentido próprio da notícia, há notícias que caducam. É uma novidade no mês anterior, já agora não. A empresa criou finalmente o clube de praia. Esse mês, se voltar-se a esse assunto, tem, obviamente, que apresentar ou explorar um novo aspecto. Isso parece bastante óbvio,
né? Sinal de bom senso reconhecer isso. Mas existem outras informações muito estratégicas, por exemplo, aquelas relacionadas à segurança da pessoa. Se ela for pura e simplesmente repetida, né, pela CIPA, por exemplo, né, pela CIPA, todo mundo sabe que é CIPA, né, aquele órgão voltado para a questão da segurança, né, enfim, aquele grupo de pessoas destacadas para pensar a questão da segurança. Se a CIPA faz uso de um veículo próprio e fica martelando de forma monótona nas mesmas questões, com a mesma estratégia, isso pode resultar em nada, na verdade nada. Já se sabe de cor e salteado e as pessoas atingidas pela informação poderão ser simplesmente tomar uma atitude nada interessada, né, indiferente mesmo àquilo que se acha que é uma repetição estratégica e não é apenas pura monotonia. Fazer monitoramento periódico, formal e informal, do ambiente interno em relação à comunicação interna. Veja que a questão aqui é sempre de controle sobre os processos, é preciso fazer, refazer e controlar no sentido mais sistemático e, digamos, mais exigente e rigoroso possível, não apenas para o cumprimento de um ato burocrático, mas o rigor tem a ver com a necessidade de se obter um entendimento maior, melhor e mais armado sobre os processos. Indo à frente, nós temos aqui a eficácia da comunicação interna. O que nós podemos dizer a respeito? A eficácia da comunicação interna agrega valor, mas sem dúvida nenhuma, né, de mercado, a empresa e seus efeitos são sistematicamente percebidos. Claro, por quê? Porque engajou os indivíduos, mas a partir dos conteúdos. Por integrar-se na co-orientação, se de fato a empresa tomar como referência aquela metodologia da Escola de Montreal, a famosa, né, metodologia, ou reconhecer, na verdade, a co-orientação como um modo pelo qual os indivíduos se relacionam com um determinado objeto, uma tarefa. O funcionário é convocado a dialogar e a se perceber como agente de transformação da empresa e se contextualizar. A eficácia da comunicação interna pode ser percebida nessa forma aqui, olha, em virtude desse processo de criação colaborativa, que é o chamado sense making. Isso significa exatamente isso, ter essa consciência do fazer, dessa participação, diminui-se a distância entre a organização e o funcionário. Então, esse engajamento, se vale ainda a palavra, essa palavra é usada tradicionalmente, esse engajamento não se daria de forma forçada, não se daria de forma artificiosa e não se daria ainda de forma imposta. Seria um processo de, enfim, de ganhar, né, no melhor sentido, esse funcionário, trazer o funcionário para a empresa. É claro, é bom sempre salientar, nós estamos falando do mundo do trabalho e é inerente ao mundo do trabalho, obviamente, uma certa tensão. Isso nunca, provavelmente, o mundo do trabalho vai superar. Há um tal grau de expectativa, um certo grau de expectativa que pode ser muito alto, exorbitante em relação ao funcionário, como esse grau, ainda que exigente, pode se dar de forma diferente, sem expressar propriamente, sem voltar, né, ou agir de forma tensa, digamos, sobre o funcionário. Tudo isso é possível conforme naturalmente os desígnios dessa organização. É preciso ter muito presente esse conceito aqui, né? Na empresa, os interlocutores são interlocutores sociais e de conflitos. É preciso, outra vez, retomando aqui, pensando em termos da eficácia da comunicação interna, outra vez a questão da consciência da língua, como código de texto, uma forma também, como produto dessa eficácia da comunicação, tornar a empresa uma instância reflexionante, ou seja, capaz de pensar ela mesma como um órgão,
não apenas pura e simplesmente um órgão que se pensa voltado exclusivamente para a geração por exemplo, de lucro, mas pensar mesmo como um órgão vivo. Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua atenção. Essa exposição eu sei que foi longa, demandou bastante atenção da sua parte, o envolvimento, espero que o envolvimento tenha acontecido a contento, mas a matéria de fato é bastante complexa, a bibliografia a respeito então é das mais volumosas dentro dessa perspectiva da comunicação empresarial. Então, até a próxima aula, bons estudos!